6 pessoas morreram e várias dezenas ficaram feridas em ataques aéreos israelitas que visaram a capital do Iêmen. Ataques israelitas fazem mais de 60 mortos na faixa de Gaza. A crise humanitária agrava-se, com o número de mortes por subnutrição a aumentar. Volodymyr Zelensky promete continuar a defender a Ucrânia da agressão russa quando o país assinala 34 anos de independência. Vários serviços postais europeus vão suspender o envio de encomendas para os Estados Unidos após o cancelamento de uma isenção fiscal por Donald Trump. Em agosto caiu neve nas montanhas polacas Tatras. O fenómeno aconteceu pela primeira vez em 15 anos. Pelo menos 6 pessoas morreram e várias dezenas ficaram feridas após ataques aéreos israelitas terem atingido a capital do Iêmen. As Forças Armadas de Israel afirmaram ter visado as centrais elétricas de Azar e Iziaz, classificando-as como importantes instalações de fornecimento de eletricidade para atividades militares. Segundo moradores da capital do país, foram ouvidas explosões perto do Palácio Presidencial e de uma academia militar encerrada. O ataque ocorreu dias depois de os Houthis terem disparado um míssil contra Israel, que as Forças Armadas de Tel Aviv descreveram como tendo sido a primeira bomba de fragmentação lançada pelos rebeldes contra o país desde 2023. Ao longo de 22 meses, os Houthis lançaram vários mísseis e drones contra Israel e visaram navios no Mar Vermelho, alegando que estavam, dessa forma, a agir por solidariedade com os palestinianos em Gaza. Pelo menos 64 palestinianos morreram em ataques israelitas na faixa de Gaza no fim de semana. Fontes hospitalares indicam que só no domingo pelo menos 16 pessoas morreram, incluindo 7 que procuravam ajuda. As vítimas estariam a viajar através de uma zona militar a sul do enclave, dirigindo-se para o centro da Fundação Humanitária de Gaza, perto de Khan Yunis, quando os soldados israelitas abriram fogo. O Ministério da Saúde de Gaza indica que pelo menos 2.000 palestinianos que procuravam ajuda já morreram e cerca de 14.000 ficaram feridos. A catástrofe humanitária, já de si terrível, continua a agravar-se, com as autoridades do enclave a confirmarem que mais 8 palestinianos, incluindo uma criança, morreram de fome no domingo. O número total de mortes relacionadas com a subnutrição subiu para 289, incluindo 115 crianças. A ONU sublinha que muitos mais estão em risco de morte iminente, uma vez que 90% dos cerca de 2 milhões de habitantes do território enfrentam o cenário de fome. Dezenas de milhares de israelitas manifestaram-se, como fazem todos os sábados em Tel Aviv, para exigir o fim da guerra e um acordo para a libertação dos reféns. Benjamin Netanyahu enfrenta por esta altura uma pressão crescente para chegar a um acordo de cessar-fogo antes de o exército israelita iniciar as suas operações militares de tomada da cidade de Gaza. O líder da oposição, Benny Gantz, propôs ao primeiro-ministro a criação de um governo provisório de 6 meses para resgatar as pessoas retidas pelo Hamas. הגיעה העת לממשלת פדיון שבויים, תומכת משרתים וקצובה בזמן. במשך חצי שנה נשלים את שתי המשימות האלו ונצא לבחירות. Os partidos ultra-ortodoxos abandonaram a coligação governamental em julho, deixando Netanyahu sem maioria absoluta. O primeiro-ministro israelita está dependente dos seus aliados de extrema-direita, que rejeitam qualquer acordo com o Hamas, favorecendo a continuação do atual conflito. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometeu lutar para defender o país face à invasão russa no dia em que se comemoraram os 34 anos passados desde a declaração de independência face à União Soviética. Zelensky diz que todos os dias Kiev faz frente às forças russas para garantir a paz na Ucrânia. Сьогодні Україна відзначає День Незалежності, воюючи, захищаючись під ударами, під тривогами, але сильною і, що дуже важливо, не наодинці. І кожного дня все більше повертаючи цю війну туди, звідки вона до нас прийшла, в російське небо і на російську землю.
І з кожним кроком цієї війни там, з тиском на Росію, з їхніми реальними втратами, ми знаємо, що мир для України стає ближче. O enviado especial dos Estados Unidos, Keith Kellogg, e o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, estiveram presentes. Numa conferência de imprensa conjunta, Carney anunciou uma ajuda militar a Kiev no valor de 1.300 milhões de euros. Investing today $2 billion in new military assistance for Ukraine. 800 million of this will help strengthen Ukraine's arsenal for the most urgently needed defense equipment, drones, ammunition, armored vehicles. And we had a discussion today about specifying and targeting that assistance where it will have the greatest impact, and we will do so. Entretanto, teve lugar mais uma troca de prisioneiros entre a Ucrânia e a Rússia, a 68ª desde o início da guerra. De acordo com Zelensky, para além dos militares, 8 civis ucranianos também regressaram a casa. Continuam as trocas de ambos os lados. As autoridades ucranianas indicaram que mais de 1 milhão de pessoas precisam de ser retiradas das zonas de conflito no país, principalmente no leste da Ucrânia. No total, cerca de 84 mil são crianças. Até ao momento, segundo responsáveis locais, mais de 600 mil pessoas já foram retiradas das regiões de Donetsk e Dnipropetrovsk. З Добропілля, потім зараз евакуюється основна маса людей, проживали у Білозерське. Людина тут може бути, це 5 днів. Грошова допомога, юридична допомога, психологічна, звісно, допомога. As evacuações em larga escala ocorrem em contexto de intensos bombardeamentos russos e avanços militares na região. Пришла с рынка, прилетела ракета, снесло полдома, и все на меня обрушилось. Закрытый перелом с освещением. Теперь рука не действует, потому что надо операцию. Há mais de uma década que as forças russas tentam obter o controle total de Donetsk. Aliás, o presidente da Ucrânia alertou na semana passada que Moscou ambicionava os 9.000 km² da região que ainda estão sob o domínio de Kiev, uma proposta que Zelensky rejeitou. Quase 70 barcos insufláveis contrabandeados foram apreendidos no posto de controlo fronteiriço de Kaptan Andrivo, na Bulgária, desde o início deste ano. Pelo segundo ano consecutivo, os funcionários aduaneiros búlgaros, a pedido do Reino Unido, têm parado barcos insufláveis na fronteira com a Turquia. As embarcações são utilizadas para o tráfico de migrantes ilegais através do Canal da Mancha. Установено е, че подобни вид лодки се използват от престъпни организации, които се занимават с нелегален трафик на мигранти през Ла-Манша. Os barcos são entregues em vários carregamentos com diferentes peças, sendo depois montados pelo destinatário. Върват с други пратки към кухи фирми към Европа, които са без установени адреси и се разтоварят някъде в Европа и след това се събират лодките, двигателите, поясите. As autoridades búlgaras afirmam que as embarcações são produzidas na Turquia por empresas de fachada e são utilizadas com o único objetivo do tráfico de migrantes. Londres está a financiar as autoridades búlgaras para aumentar as probabilidades destes barcos serem capturados antes de chegarem ao mar, numa tentativa de controlar o afluxo de imigrantes. Освен това, ни е дадена безвъзмездна помощ в размер на 600 000 лева в вид на оборудване, инструменти, ендоскопи, газ-анализатори, подемна техника. Os funcionários aduaneiros búlgaros dizem que a cooperação com o Reino Unido já salvou milhares de vidas de migrantes que morrem tragicamente todos os anos ao tentar atravessar o Canal da Mancha. O trabalho de Sófia também terá permitido infligir milhões de euros em danos a grupos de crime organizado. Vários países europeus vão suspender os serviços postais para os Estados Unidos, depois de Donald Trump ter eliminado no mês passado uma isenção fiscal sobre bens de baixa importação, cujo valor seja inferior a 682 euros. A Casa Branca afirmou que o seu objetivo é combater práticas ilegais e abusivas, como a importação de drogas ilegais.
As cartas e as pequenas encomendas de valor inferior a 85 € não serão afetadas. O Reino Unido, a França, a Alemanha, a Itália, a Espanha e Países Baixos suspenderam temporariamente os serviços a partir da próxima semana, enquanto a Bélgica já deixou de enviar encomendas para os Estados Unidos na sexta-feira. O anúncio de Trump surge depois dos Estados Unidos e a União Europeia terem chegado a um entendimento sobre um novo acordo comercial. A ex-parceira do criminoso sexual Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, disse que Donald Trump não foi inapropriado com ninguém depois de ter sido divulgada a transcrição de uma entrevista com o tribunal. As transcrições foram divulgadas numa altura em que a administração se esforça por se apresentar como transparente, uma vez que tem enfrentado pressões para divulgar mais informações sobre Epstein, de quem Donald Trump era amigo. Condenada por tráfico sexual em 2021, Ghislaine Maxwell também disse às autoridades que não tinha conhecimento de nenhuma lista de clientes pertencente ao falecido magnata. Pela primeira vez em mais de uma década, a neve cobriu de forma inesperada as montanhas polacas Tatra em agosto. O fenómeno aconteceu depois da temperatura na região montanhosa baixar para 2,9 graus Celsius negativos durante a noite de domingo. A neve foi acompanhada por nevoeiro e ventos fortes à medida que o ar frio do Ártico se deslocava para a Polónia.